Olá, gente, eu sou Mariana Shoa, sou psicóloga e coach e vim aqui a convite do MCA contar para vocês dicas sobre como montar um planejamento de estudos. Por que um planejamento de estudos e não um cronograma? Isso é importante. Cronograma é você estabelecer horário para fazer as coisas. Não é sobre isso que eu vim falar com vocês. Eu vim falar sobre planejamento. Planejamento é você criar planos e ações que você vai seguir para um objetivo, né? Estratégias para você chegar num objetivo. Imagina que você tenha um objetivo de passar numa prova, né? Um concurso público, uma prova específica. Então a ideia é que você crie um plano, rituais de ações para você chegar no seu objetivo, que é passar nessa prova. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: você precisa separar os seus compromissos fixos na semana. Lembrando que esse planejamento é um planejamento semanal, tá? Então a primeira coisa é você separar quais são os seus compromissos fixos, compromissos inadiáveis, são coisas que você não tem como deixar de fazer. O que são os seus compromissos fixos? Se você trabalha, você provavelmente tem um horário fixo que você está no trabalho. Eu trabalho segunda, quarta e sexta, de 8 às 5. Isso é fixo, não tem jeito, não tem como você colocar nada relacionado ao seu estudo nesse horário, né? Às vezes você faz uma atividade fixa regular, uma aula de dança ou uma aula de luta. Então separa quais são todos os seus compromissos fixos e compromissos que você não tem como adiar, buscar o seu filho na escola, por exemplo, enfim, coisas que você não tem como você adiar. Beleza, separei meus compromissos fixos. Depois você vai para a segunda dica, que é separar as matérias. Todas as matérias que você tem que estudar, que caem nesse concurso, você vai separar entre matérias fáceis e matérias difíceis, que você considera fáceis e difíceis. É a partir da sua avaliação, tá? E não a partir do que dizem pra você que é fácil ou difícil. Segundo o que você considera, o que é fácil e difícil. Mariana, eu acho tudo difícil nesse concurso. Eu não acho nenhuma matéria fácil, nada é fácil pra mim. Beleza, então você vai montar um ranking da matéria mais difícil até a matéria menos difícil, mas certamente existem diferenças entre elas. Então você vai separar isso, difíceis e fáceis. Separou o que tem de difícil e de fácil, você vai para a terceira dica, que é organizar. Aí sim você vai organizar um cronograma, né? Os horários que você vai separar para estudar, dividindo entre as matérias difíceis e fáceis, percentualmente. Como é que você vai fazer isso? Eu sugiro que você deixe 70% do tempo que você tem de estudo para as matérias mais difíceis e 30% para as matérias mais fáceis. Como é que é isso? Se você tem na semana 10 horas de estudo, por exemplo, você vai separar 7 horas para as matérias mais difíceis e 3 horas para as matérias mais fáceis. Então é importante você fazer essa separação, tá? E dentro dessa separação tem uma subdica aí, que ainda dentro da dica 3. Quando você for separar os horários, né, para essas disciplinas, é legal você colocar as matérias difíceis em momentos que você está mais descansado. De repente, quando você começa a estudar, né, no horário que você começou a estudar, mas de manhã você está mais descansado, já dormiu bem, começa pelas mais difíceis. As matérias mais fáceis você vai colocar mais no final do seu horário de estudo, porque aí você já tá... Imagina você já estando... Se você fizer o contrário, você já estando cansado, com a cabeça cansada de estudar, você começar por uma matéria difícil, né? Entrar numa matéria difícil. Não vai ser bacana. Então, beleza. Organizou o cronograma entre matérias difíceis e fáceis, dividiu difíceis 70%, fáceis 30%. Você vai para a quarta dica, que é estabelecer metas semanais para essas disciplinas que você dividiu. O que significa isso? Você estabeleceu o horário que você vai estudar cada disciplina. Então eu estabeleci que quarta-feira eu vou estudar matemática e quinta eu vou estudar português. Basta isso? Não, você precisa estabelecer metas para isso, né? Então dentro do horário que você estabeleceu que você vai estudar matemática, o que você vai estudar de matemática naquela semana? Né? Então estabeleça metas. Eu vou fazer X exercícios de matemática. Em português, eu vou fazer tantos exercícios de português. Ou então eu vou ler tantas páginas de determinado livro. Estabeleça metas a partir das divisões que você fez. Até para que você consiga avaliar se você está conseguindo ou se você não está conseguindo estudar o que você se propôs. Quando você coloca estudar matemática, no final da semana, quando você for avaliar, eu estudei. Tá bom, você estudou quantos? Quantos exercícios você fez? Então separe metas para cada uma das atividades. Aí você vai para a quinta dica.
Muito importante. As pessoas normalmente não conseguem passar em concursos ou ter uma boa produtividade porque elas se esquecem dessa dica, que é separar tempo de lazer e descanso. Você precisa, de fato, ter horário na sua agenda para você descansar e para você ter atividades de lazer, atividades que simplesmente te deem prazer. Né, que pode ser sair para fazer, né, alguma coisa, sair com amigos, como pode ser ver um vídeo na televisão ou assistir alguma coisa na internet, ler um livro que não tem nada a ver com seu estudo, enfim, fazer atividades unicamente para você ter prazer e descansar. Isso é muito importante. O nosso cérebro precisa de pausas e você também precisa de pausas, né? É o horário também que você vai estabelecer para você ter, às vezes, convivência familiar, para você ter troca com as pessoas que você gosta, ter troca com as pessoas da sua família, que você vai colocar para você sair com seu namorado, ou para você jantar com a sua esposa. Parece uma bobagem, parece óbvio, porque, vou botar na minha agenda que eu tenho que encontrar com a minha namorada. Sim, você precisa estabelecer tempo para isso, né? Muita gente não passa em concurso, ou porque não estabelece horário para isso, né? E aí, por não ter estabelecido horário fixo, se desliga muito do estudo, porque toda hora tá fazendo alguma atividade social, ou então tá só focada no estudo e não tem atividade social. Então é preciso equilíbrio, você precisa separar esse tempo para lazer e estudo. Aí você vai para a sexta dica, que é você ter um tempo, tá? Que pode ser um dia ou um horário, dependendo do seu planejamento de estudo, para você ter uma hora de estudo livre. Ou seja, é aquele momento do seu planejamento, do seu cronograma, que você não vai colocar nada específico, né? Que eu falei, você vai estabelecer dia para cada uma das disciplinas, matéria fácil, difícil. Você vai ter um dia que você não vai colocar nada, você vai colocar só ali, hora de estudo livre. Para que isso? De repente você vai precisar revisar alguma coisa, ver alguma coisa que deu errado. Se você faz um curso, o professor vai falar alguma coisa, você precisa ter um horário livre para o que não deu certo. Como você estabeleceu meta, de repente, de 10 exercícios num dia, e o dia que você não conseguiu, que você só conseguiu fazer 7, tem 3 exercícios aí para fazer. Você vai fazer nesse horário que você colocou livre. Deu tudo certinho. O que eu vou fazer no horário livre? Aí você vai escolher isso naquele dia. O que eu vou fazer nesse horário livre, já que eu tenho esse horário livre de estudo? Aí você vai estabelecer, é um momento relax do seu estudo, sabe? Que você vai escolher naquele momento. Isso é importante também, ter uma flexibilidade mesmo no seu momento de estudo. A dica número 7 também é muito importante para o nosso cérebro, que é criar um ritual de estudo, uma sequência de passos que você vai fazer sempre antes de estudar. Um exemplo de ritual de estudo. Sempre antes de estudar eu vou organizar aquela mesa, eu vou comer alguma coisa, eu bebo água, ou eu pego a água, coloco na mesa, eu ouço uma música específica e eu começo a estudar. Esse ritual de estudo ele é muito importante porque ele cria o que a gente chama de âncora no nosso cérebro. A gente cria alguma coisa e a gente quando a gente começa a fazer toda vez a mesma coisa, no terceiro dia, por exemplo, o seu cérebro já sabe, agora vai começar a estudar, porque toda vez que ela faz isso, ela começa a estudar e ela precisa de foco. Então o seu cérebro se prepara para aquele momento. Né? Isso é muito importante, você criar um ritual. Mas você precisa criar um ritual que não te boicote, né? Então a pessoa que tem dificuldade de estudar, ela vai criar um ritual de meia hora de estudo. Ela vai ficar meia hora fazendo uma sequência de coisas para começar a estudar. Atenção com isso, um ritual às vezes é uma sequência de passos simples, que vai durar 1 minuto. Mas você tem que criar um ritual, que é isso, né? Eu vou beber água, eu vou comer alguma coisa e eu vou ouvir uma música. Ou então, uma determinada sequência de pensamentos. Agora eu vou parar, vou respirar, eu vou pensar que eu quero passar nesse concurso, quanto esse concurso é importante para mim, o que eu vou fazer se eu passar nesse concurso. Comecei a estudar. Então é uma sequência, é um ritual simples, que envolve só pensar, por exemplo. Mas você tem que ter esse ritual, tá bom? Depois a gente vai para a 8ª dica, que é separar um momento também, um dia ou um horário dentro do seu cronograma para conteúdo de revisão. É a hora que você vai simplesmente revisar o material da semana anterior.
Então, você estudou na semana anterior, você fez uma série de coisas, fez exercício, é a hora que você vai revisar. Você vai ver rapidinho ali o que você fez na semana anterior, para você não esquecer os exercícios, dar aquela olhadinha. É um horário rápido, tá? Que você vai separar para isso. Nona dica, super importante também. Antes de dormir, né? Acabou o horário de estudo, não importa se você estuda de manhã, se você tem um horário de estudo à tarde ou à noite, enfim, antes de dormir, você vai ter um momento para um entretenimento, que é alguma coisa simples. Também pode ser ler um livro, ver mensagem no WhatsApp, às vezes ficar, sei lá, 10 minutos na rede social, enfim. Mas um entretenimento real. Você precisa se desligar para ir dormir. Muitas pessoas, principalmente que estudam à noite, né, porque às vezes trabalham durante o dia, elas acabam de estudar e vão direto dormir. E aí não se desligam, têm insônia, ficam sonhando com aquilo, já acordam angustiada. Quer dizer, aí no dia seguinte você já vai para o estudo com a mente cansada, com o cérebro desgastado. Então tenha um horário antes de dormir para um entretenimento, que pode ser isso, um entretenimento simples, né? Como eu falei, ver rede social, ler um livro, assistir alguma série na televisão, uma série pequena, tá? Então tem esse entretenimento. E, por último, a dica simples, a dica final, né, e simples, é você refazer o seu cronograma semanalmente. Não repita a mesma coisa que você fez numa semana na outra. Você pode repetir os horários que você separou. Lembra que lá atrás você separou as matérias fáceis, as difíceis e tudo mais? Mas as metas, né? As metas que você se colocou para cada semana, você precisa refazer e repensar semanalmente, sempre a partir da avaliação da semana anterior, do que deu certo, do que não deu certo. Então você vai refazer isso semanalmente. Você vai mudando isso na medida em que o tempo de estudo vai passando. É isso, são essas 10 dicas para você montar o seu planejamento de estudo. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês. Comentem, digam o que vocês acharam, façam perguntas também, falam o que deu certo, o que não deu certo, e a gente vai trocando aqui. Se quiserem sugerir novos temas também, fala aqui que vai ser um prazer voltar aqui novamente para conversar com vocês, tá bom? Um beijo, bom estudo!